boa noite. Sejam bem-vindos à nossa live de quinta, perguntas e respostas. Eu sou a Janaína Padovani, especialista em gestão de laboratório, e eu tô aqui para responder sua dúvida. Então, sejam bem-vindos. Olha, tem uma perguntinha aqui, vamos começar com o financeiro, então. Qual seria melhor, né? Fechar as faturas quinzenais ou mensais? Vamos dizer assim, o melhor para quem? O melhor para o seu caixa, digamos assim, seria melhor você fechar de 15 em 15. Dependendo de como está seu caixa, se você fecha, quanto menos tempo você tem para receber, é melhor para você, porque você tem mais tempo para pagar e você recebe menos tempo. Essa é a lógica que é melhor. Então você sempre recebe antes e paga depois. Essa é a lógica. Por quê? Porque para a empresa ficar legal, ela precisa o quê? Ter um caixa consolidado. Porque a empresa, ela quebra mesmo sendo lucrativa se ela não tiver o caixa. Então, realmente, o mais indicado é que você tenha fechamento claro, regras claras sempre, manda para o seu cliente. Aí, se for de 15 ou de 30 dias, você vai ter que ver de acordo com a sua realidade. Ah lá, o Alan tá falando, ó, que ele tem cliente quinzenal e mensal, dependendo do cliente, ou dependendo, né, daí do relacionamento com o seu cliente, você também pode fazer isso. Já vi pessoas, laboratórios fazendo o quê? Se é cliente novo, então tem que ser pagamento à vista, já sai o trabalho com o boleto. É cliente mais antigo, então eu espero ter um prazo a mais. Então isso vai tudo. Você, primeiro de tudo, você precisa entender os seus números, entender se você tem caixa para isso. E depois, aí você vai vendo do relacionamento com o seu cliente. Se for um atrativo para ele, para você, e você puder, né, e você tiver essa confiança, essa certeza de que tem dinheiro em caixa, então você pode sim fechar mensal, que a grande maioria acaba fechando mensal, porque também é até mais fácil para você fazer um controle. Todo no mesmo dia, você vai lá e manda para todos os clientes. Então, você cria já uma rotina de fechamento. Porém, você pode também criar uma rotina de fechamento quinzenal. Aí, só que você vai ter que ter essa disposição, né, de ir lá e fazer o fechamento quinzenal e mandar também. E aí o que acontece? A maioria das vezes, não tem tempo de fazer, aí vai deixando. Então, por isso que o mensal acaba sendo mais prático. Porém, se o teu caixa estiver apertado, faça quinzenal, faça semanal, né? Faça à vista, vê da melhor forma. Só que assim, a gente não pode também, tem que ter cuidado, porque se a gente for também muito ferro e fogo, dependendo, o teu cliente não aceita, né? Então, tem que começar a ver exatamente até que ponto que o teu cliente aceita. E eu digo de aceitar, não assim, porque aí não vai pagar. Não vai pagar, você não faz serviço. Isso daí também você não precisa aceitar um cliente que não te paga. Mas tem algumas coisas, algumas mudanças, que toda mudança no começo é complicado, que você vai ter que ir devagar e ir fazendo. E aí você começa a mudar esses fechamentos mensais para quinzenal, explica a situação e etc, né? Então, realmente dá para fazer das duas formas, mas lembrando que vai ter essa rotina aí de fazer os fechamentos. O Alan tá falando que usa um sistema, a Dax eu não conheço, tá? Precinho junto, emitiu o boleto e fatura com relatório no sistema e envia. Então, tá aí outra sugestão de sistema. Eu não ouvi falar, tá? Eu não conheço desse sistema, mas tá aí o colega que usa e tá dizendo que é legal. Sejam bem-vindos, vocês. Oi, Karen. Tudo bem? Boa noite. Então, vamos lá. Então, qual seria a melhor forma? Fazer fechamento quinzenal ou mensal? Então, depende do seu caixa. Se você tiver caixa para aguentar mensal, você faz o fechamento mensal. Lembrando que você vai ter que ter essa disponibilidade de
parar e fazer o fechamento. Então, às vezes fica mais fácil em termos operacionais fazer mensal, porque você só para uma vez e faz. Porém, se você não tiver caixa, não tiver dinheiro, é melhor você optar por quinzenal, porque aí o dinheiro entra mais fácil, ou mais fácil não, entra mais rápido na tua conta, tá? A Angélica está perguntando, a partir de quanto você sugere salário de uma pessoa para o financeiro? A Angélica, isso é muito difícil eu falar a partir de quanto, porque o que acontece? Cada região vai ter um salário base, né? Então, assim, diferente da pessoa que está no interior e ter um laboratório pequeno e ser um que está na capital e ter um laboratório grande. Então, isso daí vai muito de estado, de região, né? Para você poder mensurar um salário. Mas o que eu sugiro é você meio que fazer uma pesquisa por aí na sua cidade, na sua região aí, e ver qual que é o salário aproximado que estão pagando. Por quê? Se você começa a pagar muito pouco, a pessoa acaba não ficando. E de repente, às vezes você acaba pagando muito além e aí você acaba não aguentando pagar. Aí você fala, não quero uma pessoa financeira porque é caro, porque eu não aguento pagar. Então, realmente você tem que fazer uma pesquisa de valores aí para entender como que o pessoal realmente está pagando. É melhor treinar colaborador ou pegar pronto? Wesley, essa é uma grande questão de pegar pronto, é o seguinte, tem os prós e contras em tudo, né? Quando você pega pronto, a pessoa ele já vem com um esquema de trabalho, ele já vem com seus vícios, ele vem já com suas habilidades, ele vem com coisas boas e coisas ruins. Aí, o que acontece? Geralmente, o profissional qualificado, ele vai ter um custo maior, porque geralmente os profissionais qualificados, eles já estão trabalhando, eles já estão rodando, então assim, ele se torna um profissional caro para o laboratório, mas ele te oferece uma mão de obra diferenciada também, então isso conta muito, né? E quando você pega uma pessoa para você treinar, tem que entender toda essa curva de aprendizado, que vai demorar um tempo até que ele fique bom, e só que você vai conseguir ir ensinando do jeito que o seu esquema de trabalho, né? Do jeito que você acha a melhor forma para trabalhar dentro da tua empresa. Então, é bom, porém, e o custo também é menor, porém, você vai gastar realmente um tempo para você ir lá e fazer todo esse treinamento com essa pessoa que não sabe. Então aí você tem que ver o que vai ser melhor para você nesse momento que você tem. Você tem esse tempo, essa disponibilidade para você treinar essa pessoa até chegar onde você gostaria que a pessoa tivesse para ela poder te ajudar? Ou você tem caixa também, você consegue já pegar um profissional qualificado, colocar dentro do seu laboratório, porque não é que só porque o profissional qualificado que a gente fala vem com vício, vem com coisa ruim, ele vem com coisa ruim, com coisa boa, né? Às vezes vem com mais coisa ruim, às vezes vem com mais coisa boa, então assim, depende muito. E aí também, então tem essa questão de você entender qual que é a sua necessidade, se é para agora ou se dá para esperar um pouquinho. Eu vou aproveitar essa pergunta de contratação, já que começaram a falar de contratação, tem uma outra aqui também. Qual que é a hora de contratar? Qual que é a demanda ideal? Bom, qual que é a hora de contratar? Para cada um vai ser um momento diferente, né? Mas o que eu sempre falo, assim, quando você olha e vê que você já não tem mais finais de semana, que você não tem mais férias há muito tempo, que você trabalha em feriado, que você trabalha muito até tarde né, assim, passa muito depois do horário comercial trabalhando. Quando você vê que você já está esgotado, peraí, alguma coisa tem errada. Então aí você tem que olhar para o seu caixa para entender,
eu tenho dinheiro para contratar outra pessoa? Só que geralmente, quando faz esse olhar ali para o caixa, fala assim, mas eu vou contratar uma pessoa, eu vou esse dinheiro aí, eu poderia ficando para mim, né? E aí a pessoa começa a pensar pequeno, porque aí ela acha que, eu tô falando assim, daquela pessoa que vê que tem dinheiro, mas que não quer desprender o dinheiro. É uma situação. Agora tem aquela outra pessoa também que ela não tem dinheiro, que não sobra de jeito nenhum, e aí como é que você vai contratar? Então, quer dizer, aí tem outro problema aí que teria que ver o porquê. Porque se a pessoa trabalha muito e ela não vê dinheiro, tem algum problema, se vocês concordam? Que alguma coisa errada, tem alguma disfunção aí no meio do processo, por que não está tendo esse retorno financeiro? Se você trabalha muito, trabalha e nunca vê o retorno. Então, ou tem inadimplência, ou tem preço errado, né? Alguma coisa ali tá errada. Ou, de repente, a pessoa fala assim, eu conseguiria produzir mais se eu tivesse alguém para me ajudar. Então, nesse momento, você conseguiria produzir mais quanto? Qual seria a sua produção com outra pessoa te ajudando? Porque às vezes você para fazer alguns trabalhos que outras pessoas podiam te ajudar e que nem seria um salário tão alto assim, mas só pela ajuda que a pessoa vai fazer, você conseguiria produzir bem mais do que o salário dela. Então, aí é um momento para você contratar. E aí, nesse gancho, tem outra perguntinha que a pessoa falou, mas aí eu contrato uma pessoa para o administrativo ou eu contrato uma pessoa para a bancada? Então, a gente tem outra situação. Se eu sou bancada, se eu sou técnico, eu faço tudo, o que eu sou melhor em fazer? Se eu sou mais técnico, assim, eu tenho mais habilidade mesmo para fazer a parte técnica ali, então, só que eu sou meio desorganizado. Então, eu contrato uma secretária para ela ir me ajudando na parte organizacional do laboratório. Porque aí eu consigo, eu técnico na bancada, consigo liberar mais trabalhos. Porque senão a pessoa fica, ela não é nem bancada e ela não é nem administrativo, né? Ela não consegue, ela para conversar com os dentistas, ela para ver se tá tudo ok quando chegam os trabalhos, ela para vazar, é muita coiseira, né? Muitas coisas para você fazer. Então aí nesse momento, talvez uma secretária seria mais ideal. Por quê? Porque você que é o técnico e você não tem aptidão nenhuma de organização. Mas também tem aqueles técnicos que eles são organizados e eles gostam dessa parte organizacional. Então aí, nesse caso, você contrata um técnico que vai te ajudar na produção e você também fica livre para fazer a parte organizacional e essa outra parte também que uma secretária faria. E quando é o momento certo para contratar, é justamente esse. Se você realmente já viu, tenho dinheiro para contratar outra pessoa, ou se eu pegar essa outra pessoa, eu vou conseguir produzir a tanto de eu pagar o salário dela e mais alguma coisa, então assim, esse é o momento certo. Porque às vezes a gente fica engessado e não querer contratar ninguém, e aí você acaba não crescendo, você fica ali, naquela mesma batidinha, né? Porque não consegue, a gente chega num limite. E você consegue ficar ali uma semana, um mês, um ano, talvez, né, na batedeira lá de trabalhar muito, mas daqui a um pouco o corpo começa a pedir. Aí, né, não só o corpo, mas a família, filhos, tal, você começa a ver que não tem tempo para nada. Então, nesse momento, é o momento certo, né? É o momento certo. E aí porque sempre fica naquele negócio, né? Cresce para contratar ou contrata para crescer. Eu sou uma pessoa muito pé no chão, muito pé no chão. Então, assim, eu não vou contratar um monte para depois sair, aí depois eu vou atrás de cliente, depois eu vou... Não, eu nunca fui assim, né? Desde na época lá da confecção, eu nunca fui assim. Eu prefiro ter o pé no chão, eu olho, vejo, solidifico e vou. Aí eu vou para outro degrau. Então, eu acredito ser a maneira mais correta. Para mim, foi assim que serviu. Então, o que eu entendo é,
de olhar para tudo isso, olhar porque realmente os trabalhos, se você está atrasando o trabalho, os trabalhos tá demorando, às vezes não atrasa porque não combina um prazo com o dentista, mas quando você vê, o trabalho fica lá um mês na bancada esperando. Isso não é bom também, porque é um giro parado, ele tá ali parado. Enquanto você não entregar, ele tá parado, você não vai receber. Então, quer dizer, se for nesse caso, você tem a demanda, porque o seu trabalho tá ali parado, você não tá conseguindo executar. Então, talvez uma pessoa ali para te ajudar nesse sentido seria interessante. Vamos ver. Aí tem uma outra aqui, peraí. De fato, às vezes você tem uma demanda que não seja tão grande e que você consiga terceirizar o trabalho, ou às vezes são demandas esporádicas. Você pode sim trabalhar com freelancer, você terceiriza ou freelance ou terceirização de trabalho. Tem alguns setores que você não tem dentro do laboratório, você pode trabalhar com terceirizados. Porém, qual que é o problema e qual que é a solução, né? A solução é você terceiriza, ok. Só que o problema, você tem que saber para quem você vai terceirizar. Porque é outro laboratório, que é o teu nome, que está na frente, então é outra pessoa fazendo, que tem que ter as mesmas condições que você tem, né? O mesmo compromisso com data, a mesma qualidade que você ofereceu para o seu cliente. Então, essa parceria, quando a gente escolhe alguém para terceirizar, ela precisa ser muito certinha, porque senão você acaba se queimando com o teu cliente, né? E é mais uma coisa para te tirar a paz, além que você fica no meio, você fica no meio do teu cliente e no meio do outro laboratório. Então, isso daí a gente precisa saber com quem vai terceirizar, isso daí é fato. Mas às vezes é vantajoso sim você ir lá e terceirizar alguns trabalhos. Eu falo muito da parte de digital mesmo. Hoje em dia, grandes laboratórios que só terceirizam, tem laboratórios que só trabalham terceirizando, eles nem têm clientes que são dentistas, eles só trabalham para outros laboratórios. Então isso funciona, mas a gente precisa fechar a parceria bem fechadinha, né? Saber com quem que a gente está fechando. Vamos lá. Tem uma outra. Nossa, foi bastante coisa de equipe, mas vamos lá. Equipe desfalcada, como equilibrar? Bom, aí é que tá. Quando o laboratório é pequeno, cada um é essencial para a engrenagem, né? Então, quando falta um, quando não tem aquela pessoa, a gente fica naquele, poxa, e agora? O que que eu faço? Às vezes tem uma pessoa, um coringa, né, que acaba sabendo fazer tudo e consegue ir lá e quebrar um galho quando é coisa esporádica, né, um caso pontual. A pessoa ficou doente, não foi, você coloca outra pessoa para fazer e isso resolve. Só que quando é algum fato que não é pontual, assim, algum fato que vai demorar mais tempo, aí tem um problema. Porque ou você tem que conversar com seu cliente, reorganizar prazo, né? Ou você vai até ter que contratar outra pessoa para ficar naquele lugar. Isso principalmente quando é laboratório pequeno, porque cada um tá certinho na função. Então, tira um, ele acaba prejudicando toda a engrenagem mesmo e não consegue funcionar. Então, quando tem agora laboratório grande, geralmente tem mais pessoas, né? E são mais processos. Então, se a pessoa tem um processo, se o laboratório tem um processo bem certinho, então as pessoas conseguem fazer, outras pessoas conseguem fazer também. Não serviços tão específicos, como, por exemplo, uma finalização, mas talvez os outros de base conseguem fazer. Então, assim, eu acredito que nesse quesito, os laboratórios menores acaba sofrendo mais nisso, né? Então, se for caso pontual, se tiver uma pessoa que saiba fazer, ele vai lá e vai transitar e vai conseguir fazer. Agora, se não, você precisa contratar outra pessoa para poder sanar isso, conversar com seus clientes e tal, né? Para poder
sanar esse gapzinho que está tendo na tua produção. Mas não tem outro jeito, né? Boa noite, Everton. Vamos lá. A outra perguntinha é assim: é o gerente que faz a estratégia da empresa e propõe melhorias? Vamos lá. Tem uma pirâmide, que eu falo assim, a pirâmide do empreendedor. O que é? A gente tem na empresa, né? Eu ponho uma pirâmide assim, ó, certinho. Então, a gente tem a base, que é o operacional. O que é o operacional? São os técnicos, é o que a empresa faz. Então, todos os técnicos, ele vai estar ali, ó, na operacional. Que é o que acontece. A maioria dos técnicos, dos donos de laboratório, fica nessa função, que é o operacional. Porque a maioria dos donos do laboratório, eles fazem também. Eles também estão na bancada. Então, fica no operacional. Depois do operacional, vai pro segundo aqui, na segunda fase da pirâmide, que é o quê? Que é o tático. Esse tático é onde fica os gerentes. Só que o gerente, ele vai fazer o quê? Ele vai entender, ele vai organizar e ele vai fazer o funcionário ali, o funcional, digamos assim, o operacional, a funcionar. Então, só que da onde que vem o que o gerente faz? De cima do topo lá da pirâmide, que é o estrategista, que é quem? Os donos de laboratório. Então, se os donos do laboratório ficar só no operacional, que é embaixo, o que acontece? A empresa, ela não consegue sair do lugar. Então, o técnico, ele pode ser técnico? Ele pode ser técnico, mas ele tem que estar lá em cima no topo, no planejamento, que é o estratégico, porque ele vai ter a visão da empresa e ele vai saber aonde que a empresa dele quer chegar, onde ele quer chegar com a empresa, e ele tem que mostrar todas as diretrizes cascata abaixo. Então, o que ele faz? Ele faz o planejamento, ele mostra para o gerente dele, no caso, ou supervisores, gerente, né, de setor, como que ele quer que funcione o laboratório para poder chegar aonde ele quer chegar. E aí, quando você fica ali, dono de laboratório, só no operacional e não enxerga que tem essas outras funções para você fazer, porque a gente está falando aqui da pergunta que foi gerente. Então, assim, quem faz a estratégia não é o gerente, tá? O gerente, ele vai executar também, ele vai fiscalizar, ele vai organizar. Agora, quem surge com a estratégia é o dono do laboratório, é o empresário, ele tá lá em cima. Só que aí tudo bem, então vamos dizer que nesse caso aqui da pergunta, a pessoa tem um gerente. E você que não tem um gerente, o que você faz? Então você vai fazer o quê? E você já é o técnico que já está no operacional, você vai ter que ser o gerente e vai ter que ser o dono. Entende? Porque é você que tem que ditar as regras de como vai funcionar, mesmo se você estiver sozinho, você tem que transitar nessas três. Porque se você não tiver aonde você quer chegar, se você não tiver um planejamento, se você não tiver metas, se você não tiver uma visão de futuro a longo prazo, você só vai ficar ali trabalhando e sua empresa só está trabalhando. Você vai ser sempre técnico, você acha que você é dono, mas você é só o técnico. Por quê? Você não é empresário, você fica ali, só trabalhando, parou de trabalhar, volta a trabalhar, volta. E aí você não vê perspectiva de nada. Então a gente tem que transitar. Então você vai lá na estratégia, vê, peraí, o que eu quero para o meu laboratório daqui 5 anos? Ok. Aí eu volto aqui, peraí, o que eu preciso fazer para isso? O que eu preciso organizar? O que eu preciso mudar aqui para isso? Aí você está na seção ali do tático. E aí tudo bem, você volta pro operacional e executa. Entende? Então, não tem problema, viu? Eu sou Prodente aí. Eu sou técnico raiz, 1001 utilidade, faz tudo. Não tem problema você fazer tudo, que fique bem claro isso. Só que você tem essas funções para exercer. Então, você faz tudo? Ok, mas só que você precisa transitar nas funções. Então, você precisa ser o seu gerente, você precisa
ser o dono do laboratório, porque realmente senão você só vai trabalhar, entende? O negócio só vai rodar se você estiver aí. Então, isso daí, aos poucos, você vai vendo que é possível você colocar outras pessoas, você ir crescendo o seu time, sua equipe, colocando, treinando, e aí você vai realmente ficando mais na parte ali que é de fiscalizar, na parte que é de planejar o futuro da tua empresa, ok? Vamos lá, deixa eu beber uma água. Tem até outra perguntinha aqui que eu acho que vai de encontro ao que você está falando, né? Colocar mais pessoas, mas está complicado. De fato, deixa eu ver, eu acho que eu tinha uma perguntinha dessa daí pra gente. Não, acho que não é dessa vez. Quando você resolve colocar uma pessoa, contratar uma pessoa dentro do laboratório, então tem essa questão aí que você vai colocar uma pessoa que já sabe, que talvez aí fica com um custo elevado que realmente é inviável para alguns laboratórios, né? Alguns laboratórios que estão no começo e tal. Ou você tem que treinar. Aí o que eu escuto muito é: ah, mas eu vou treinar e depois ele vai sair. De fato, eu não vou falar para vocês que não vão, porque vão, às vezes vão, tá? O que a gente precisa fazer para que eles fiquem? Também depende, né? Porque tem uns que a gente também fala assim, ai, tem uns que eu vou te falar, né? Que só fica ali, não tem coragem de ir embora, mas fica atrapalhando, aí a empresa finge que não vê, ele finge que trabalha e vai indo. Mas vamos falar de um funcionário bom. O que fazer para manter um funcionário bom? Essa é que é a perguntinha aqui, ó. Para começar, quando você contrata, você precisa alinhar o que você quer dele e o que ele quer da empresa. Isso precisa estar muito claro, porque às vezes a pessoa quer uma coisa que a empresa não pode dar ainda. E às vezes a pessoa ela não tem a paciência ou ela não quer esperar isso. Então tá tudo bem. Então ela nem entra na empresa quando é assim, sabe? E aí você fala assim: "Ah, mas aí eu nunca consigo pegar técnico nenhum, né?" Mas se você não tem esse cuidado na hora de contratar, depois lá na frente acaba te dando mais problemas na hora de você demitir, né? Então, assim, treine pessoas. Não tem técnico em lugar nenhum, gente. Não é só na sua cidade, não é só no Brasil, é em todos os lugares. Tem um déficit de mão de obra assim tremenda mesmo. Então a gente precisa o quê? Selecionar pessoas certas, né? Selecionar pessoas que estejam dispostas a aprender e querem aprender e você ensinar, você passar para ela. É lógico que vai ter sim a curva de aprendizado, você vai ter um gasto com esse colaborador, né? Porque você vai ter que investir no conhecimento dele. Mas enquanto ele tiver com você, ele vai te dar o retorno. Depois, se ele for sair, ok, a gente é empreendedores. E empreendedor, a gente corre riscos também. E um dos riscos que a gente tem sendo empreendedor é esse. É de deixar o colaborador lá. Eu costumo usar colaborador porque eu gosto da ideia de acreditar que as pessoas que estão do meu lado, que as pessoas que estão comigo trabalhando na minha empresa, são colaboradores para fazer com que a empresa cresça e eles também cresçam juntos. Então, para isso que uma remuneração colaborativa também, né? Que geralmente é por comissão, produção, incentivos, reconhecimento.
Então, tudo isso são coisas que faz com que o colaborador fique, mas também tem hora que ele chega no momento dele e ele fala, eu quero abrir o meu próprio laboratório, ok. Aí ele vai e abre o próprio laboratório dele. Aí ele vai começar a enxergar você de outra forma, talvez, sabe? Aí alguns erros que talvez dentro da empresa teve, e aí ele começa a fazer de outra forma, para não ter os mesmos erros. Então, cada um vai melhorando mais, né? Mas se a gente fica pensando só nisso, porque eu vou treinar e o colaborador vai embora, eu vou treinar, o colaborador vai embora, a gente não treina ninguém e fica sem mão de obra. E aí a gente só fica reclamando que não tem mão de obra, né? Então, a gente precisa realmente começar a treinar, né? E aí a gente tem isso daí de treinar. E outra coisa também que eu vejo em relação a colaboradores ficar na empresa é o seguinte: a gente tem as maturidades, né? Às vezes a pessoa ela já tem uma maturidade profissional de um jeito e aí a gente vê o patrão lá, a pessoa tratando ela como se ela não soubesse. E às vezes também a gente vê técnicos que não sabem mesmo e o patrão trata do jeito como se soubessem muito. Então exige um conhecimento que a pessoa ainda não tem. Então a gente precisa saber como conversar com essas pessoas. Que tem aquele que não dá para você exigir porque que ele ainda não sabe. Mas aí a partir do momento que você ensinou, aí você começa a resgatar porque você sabe que você já ensinou. Mas é lógico que você vai falar uma vez, você vai falar duas, você vai falar três. Não adianta, a gente tem que falar várias vezes. Aí chega uma hora que vai pegar. Ou chega uma hora que você fala, não, meu filho, não dá, porque eu já falei 10 vezes isso e a pessoa continua errando a mesma coisa, aí já deu. Mas do mesmo modo, tem aquelas pessoas que trabalham há muitos anos e você vem falar de um jeito. Eu não estou dizendo aqui que são pessoas ou que não saibam, ou que saibam muito com 20 anos, vamos dizer, com 20 anos de prótese. Por quê? Tem pessoas que têm 20 anos de prótese, mas são limitadas em alguns conhecimentos. Isso daí é fato. Todo mundo tem uma limitação em alguma coisa, ninguém sabe tudo. Mas o modo que você vai falar com essa pessoa é diferente do que aquele que acabou de entrar no seu laboratório, entende? Então a cobrança, o modo que você fala é totalmente diferente. E isso pode fazer com que um colaborador bom ou um colaborador antigo acaba saindo da sua empresa, né? Pelo modo que ele é tratado. Então a gente faz o que a gente pode no sentido de organização, de clima, né, de ambiente para a pessoa trabalhar, de equipamentos, de materiais que exigem. A gente tenta fazer de tudo para ficar bom. Só que às vezes, mesmo assim, não tá bom. Então a gente vai fazer o quê? Né? Então, era uma das perguntas aqui, né? Como fazer como manter bons funcionários. Então é isso, eu acredito que é alinhamento de expectativas sempre, converse sempre com o teu colaborador para entender o que ele está esperando da empresa e o que você espera dele. Porque às vezes a pessoa ela não sabe nem o que você está esperando, então ela não está fazendo, você está e ela não sabe que você estava esperando isso dela. Isso daí é bom. É bom muito frisar muito isso. Também tem de estimular realmente o que ele já sabe, estimular a habilidade dele, estimular a fazer curso, a buscar conhecimento. Gente, tem laboratórios que não gosta que o colaborador faça cursos. Não vai perder dia de trabalho, não. Ou tipo assim, né? Às vezes não é nem pelo dia, não, porque vai ficar bom, vai embora. Sabe aquelas coisas assim? Então você prefere ficar com uma pessoa ruim aí, né? Que não saiba trabalhar dentro do teu laboratório, né? E é isso aí, que realmente empreender tem dessas coisas, né? Às vezes a gente perde mesmo fazer o quê, né?
Tem muito laboratório que não se atenta para o lado financeiro e administrativo que estão pagando para trabalhar. É bem isso, né? É o que eu falo das prateleiras cheias, né? Quando eu falo assim, gente, não tem que fazer trabalho. Se o teu cliente não pagou, você combinou quinzenal, não pagou, parou. Você combinou mensal, não pagou, parou. O tombo é só do mês e olha que já é um tombaço. E aí a pessoa insiste em continuar fazendo trabalho para... Eu não consigo entender. Aí ela insiste em continuar fazendo trabalho pro dentista, no caso, e ela sabe que a probabilidade de pagar vai ser muito pequena, por quê? Porque aí ele pode até pagar o que ficou devendo lá pro mês, mas você está fazendo um monte de outros trabalhos, e aí começa a virar aquela bola de neve, sabe? Sem cabimento. Para mim é sem cabimento. Não paga, não faz trabalho. Não tem isso. A gente tem o que tolera. Então, assim, se você tolera isso, não reclama que você tem clientes inadimplentes. Por quê? Porque você permitiu que ele fizesse mais trabalho, que ele ficasse devendo muito mais do que ele já devia para você. Com aquela ideia, porque se eu falar que não vou fazer, aí ele vai mandar para outro. Ok, então você que vai ficar com a despesa inteira do serviço que você fez e não recebeu, né? E cuidado com o cliente também, às vezes vem de outros laboratórios já mandando um monte de trabalho, você não sabe de onde que vem, que talvez esses clientes também são clientes que já estão devendo em outro laboratório. Então, na hora de fazer os trabalhos, faça um cadastro bem certinho do seu cliente, pesquise o nome, se possível, sabe? Faça como uma empresa mesmo que você trabalhe sozinho, né? Mesmo que você, eu não tenho empresa, não tem problema, fazer um cadastro bem executado, fazer um termo lá de aceite, sabe, isso não tem problema, porque você pode ser autônomo também, você é técnico, você pode trabalhar. O problema de você não ter o CNPJ, no caso, é só para não emitir nota fiscal. E se você tiver colaboradores, tudo, é melhor você ter um CNPJ, porque se você for registrar no autônomo, fica caro na pessoa física, tá? E os recibos que você dá como autônomo também, se passar lá dos 5 mil, também já não vai compensar muito para você. Então é isso. E até tem uma perguntinha aqui, né? O que eu preciso para legalizar o laboratório? Para legalizar o laboratório, você precisa do CRO como técnico para você ser responsável. Você pode também pegar se você não tem o CRO, um dentista ser responsável do seu laboratório com o CRO também não tem problema. Agora, você como técnico não pode ser responsável de uma clínica, mas o contrário é possível. O dentista ser responsável pelo laboratório é possível, mas do contrário não. Você precisa procurar um contador que ele vai te orientar de uma forma, porque assim, para abrir a empresa em si, gente, não é bicho de sete cabeças, você só precisa dos seus documentos pessoais, sabe? É só RG, CPF e um comprovante de residência, é bem básico para abrir a empresa. Aí depois vai ter toda a parte da vigilância sanitária, que eles fazem a vistoria. Tem estados que são mais rigorosos, né? Tem outros que são mais tranquilos. Então, cada região vai ser uma coisa um pouquinho diferente. Não que muda muito, mas eu sei que, por exemplo, no Sul é completamente diferente do estado de São Paulo. Então, é bom procurar um contador que ele vai te posicionar certinho para você abrir. Geralmente é ME, que é microempresa. Não é microempreendedor individual, MEI, tá? Geralmente se enquadra no ME, que é o microempresa, tá? Mas também tem outras formas ali, que aí o seu contador, ele vai fazer uns simulados, ele vai saber mais ou menos se você já trabalha, quanto que você fatura, e aí ele vai te enquadrar no melhor, pelo menos o que a gente imagina que ele vai te enquadrar na melhor alíquota ali para você pagar de imposto e tudo mais. Então, eu recomendo você procurar um contador. No nosso
aqui no nosso feed, eu fiz uma live, mas faz um tempinho já. Mas eu fiz uma live com um contador e ele explica bem certinho assim, até quanto que é viável legalizar, quanto que você está faturando, não tem. Porque às vezes a pessoa acabou de se formar, abriu lá o laboratóriozinho dele e ele fala, eu vou abrir a empresa. Trabalha dentro da casa dele ainda, tal. Eu vou ser sincera, gente, às vezes você começa a trabalhar e não é isso que você quer, entende? Então dá um tempinho, vê como funciona, porque aí não vai ser o valor, você pode ser autônomo, então você paga como autônomo. Aí agora, para você crescer, você precisa, sem dúvida, legalizar, tá? E você vai precisar realmente ir lá fazer toda a parte legal, porque para você também só ir contratando pessoas sem registrar nada, isso daí já é um risco que eu sei que empreendedor, como é que fala? Empreendedor assume risco, mas esses riscos não precisa, né? Isso aí a gente já sabe que tem que ser feito. Aí tem também uma outra perguntinha aqui. Nossa, gente, só eu que tô falando hoje, hein? Vocês podem escrever aí. Outra perguntinha aqui, quem define os processos? Para não ouvir a famosa frase, não sou pago para isso. Bom, vamos lá. Quando você vai contratar a pessoa, você precisa falar o que ela vai fazer. E geralmente um laboratório pequeno, ela faz várias coisas, né? Ela não vai ser contratada só para fazer uma coisinha ali, né? Então, quando você contrata a pessoa, você já faz a listinha da função dela. O que um auxiliar de prótese faz? O que o auxiliar de prótese do setor da resina vai fazer? O que, sabe? Então ele já vai sabendo tudo que ele vai fazer e fica mais fácil, né? Mas assim, essa questão de não sou pago para isso é muito cultural, né? É cultura da empresa, de entender como é que é a empresa lá dentro, né? Por isso que eu falo que a hora da contratação ela é tudo, né? Porque às vezes você coloca as pessoas dentro da sua empresa e aí depois, conforme vai passando, você vê que não é exatamente a pessoa que você queria. Então, a gente tem aqueles 90 dias lá, 45 mais 45, que é a experiência para a gente também ver se aquela pessoa realmente vai funcionar dentro da nossa empresa. E ter a empresa tudo certo e não pagar os impostos. Então, Tiago, se você não pagar os impostos, o que vai acontecer? Não tem sentido você ter uma empresa e não pagar nada. Quando você cria uma empresa, você é obrigado a tirar a nota fiscal. Por quê? Porque se você estiver comprando no nome da empresa, é automaticamente gerando nota fiscal de gastos da empresa, fiscalmente falando, né? Vamos dizer assim, você vai ter um gasto e aí você não tem entrada de nada. E qual seria a sua entrada? A entrada seria as notas fiscais que você tira, que você emite para o seu cliente. Então, para você pagar o imposto, você paga imposto mediante essas entradas. Aí, no final das contas, eles também, contabilmente falando, eles vão fazer entrada menos saída para poder ir fazendo seu giro lá, que é o quê? O caixa da empresa, né? O caixa da empresa, que não tem nada a ver com fluxo de caixa e tal, eu tô falando agora contábil, né? Então, você acaba, vai ficar negativo nisso. E aí vai chegar uma hora que não vai ficar legal. O seu contador vai ligar para você e vai falar assim, meu filho, você precisa tirar nota de qualquer jeito. Porque como é que você tem todas essas despesas e não tem nada de entrada? Então, a gente tem um problema aqui, tá? Então, aí você vai precisar
conversar com seus clientes, negociar e ó, eu preciso tirar pelo menos um pouquinho aqui, um pouquinho ali e ver qual que é o mínimo necessário para você tirar. E quando você tira a nota fiscal direitinho, a gente paga imposto da nota, tudo bem? Só que quando a gente vai declarar nosso imposto de renda no final das contas, esse dinheiro aí, ele entra como não tributável, porque você já pagou por ele. Então, se tiver sobrando esse dinheiro na hora de fazer o imposto de renda, depois que tira toda a entrada menos a saída lá do seu imposto e sobra isso, que é a distribuição de lucros da empresa, essa distribuição de lucro, ela não é, ela é isenta, você não paga imposto por ela, né? Então isso é bom. E se você precisar de um empréstimo, alguma coisa para equipamento, coisa assim, o banco, ele só vai te emprestar, ele vai falar assim, você fala para o escritório me mandar o faturamento dos últimos 12 meses? Aí ele vai mandar o quê? 000. Não tem, né? Então é interessante sim que por menos que seja você começar a fazer um caixa aí para sua empresa, conversar com seu contador, entender qual que é o mínimo mesmo necessário e você conversar com seus clientes para você realmente começar a fazer isso, tá? Vamos fazer tudo certinho. Igual eu não sei o que é AVCB. Não consegui. Vigilância sanitária e alvará. E tem laudo de compressores e tudo mais. Então vamos lá. Você vai. Porque assim, ó, quando você começa, você abre a empresa. Primeiro você vai abrir a empresa na Receita Federal. Então ele vai lá, o contador vai fazer todos os trâmites e vai gerar o seu CNPJ lá na Receita Federal. Aí, depois, como a gente é prestador de serviço, a gente também tem a parte da prefeitura, o alvará de funcionamento da prefeitura. Fora o alvará de funcionamento da prefeitura, a gente tem a licença de funcionamento, que é a vigilância sanitária. Então, são 2 alvarás, são coisas diferentes. E também tem o alvará do Corpo de Bombeiro. Se o alvará do Corpo de Bombeiro, eu vou falar do estado de São Paulo, porque eu não sei se é tudo igual, ele tem uma metragem lá, que aí, se for abaixo daquela metragem, o prédio não precisa ter visita técnica, então eles liberam essa parte. Então, se for um prédio pequeno, eles liberam sem ter. Laudo de compressores eu desconheço, tá? Não lembro disso na abertura do laboratório. Aí tem a parte dos extintores por causa do bombeiro. Mas laudo de compressores eu não lembro se teve isso. Então tá. Um olho no peixe. É verdade, um olho no peixe e um olho no gato. A gente tem que ficar o tempo todo, né? Tive sorte, meu laboratório é sala 2, dentro do escritório contábil da minha esposa. Olha só. Ah lá, aqui na cidade. Vocês são da onde? Fala aí pra mim. Pode ser que teve, mas eu não lembro disso não, viu? Realmente não lembro. Pode ser coisa atual também, né? Não sei. Fala aí pra mim de onde que vocês são. Deixa eu ver as perguntinhas aqui. Nova Olinda. Ipirá. É o Alan e o Gleidson.
Gleiton. Gleiton, que tá falando do laudo dos compressores. Nossa, gente, parece que eu falei tanto. Alguém tem mais alguma perguntinha? Ah, é verdade. Isso é verdade, Angélica. Bem lembrado. Ô, Cleiton, fala para mim de onde você é, por favor. E agora, a partir desse ano, de fevereiro, eles começaram a exigir esse relatório da segurança do trabalho, tá? Que aí quem tem... A gente sempre pagou porque era mais, tinha uma quantidade de colaboradores e precisava pagar. Mas agora, a partir desse ano em específico, todos foram obrigados. Você tem um funcionário, você tem que fazer, né? Então, você tem que ir lá fazer um convênio com uma empresa de segurança do trabalho que eles vão fazer um laudo para você da periculosidade ou da insalubridade, né? Que os laboratórios não têm, tá, gente? Não tem. E aí eles fazem esse laudo e tem que o escritório de contabilidade, no caso, envia para o E-Social. Então, hoje, independente do tamanho, você precisa fazer isso. Então, criou-se esses convênios com essas empresas de segurança do trabalho para poder fazer. Sabe aquelas empresas que antigamente fazia só a parte do admissional e o demissional, né? Agora não, então tem os exames periódicos, tudo, tem essa parte admissional, demissional, mas eles também têm que fazer um laudo falando, ó, aqui tem ruído tal, tem que usar tal equipamento, aí tem algumas funções que tem os equipamentos, aí a gente tem que dar um relatório para o colaborador assinar, que está recebendo os equipamentos de segurança. A gente tem a obrigação de exigir que eles usem, sabe, óculos, o protetor de ouvido, luva, aquela luva de raspe, né, que fala? Acho que é isso. A máscara, aquela máscara de pó, uma máscara de resíduo, anti-resíduos. Então, tem algumas coisas assim que realmente precisa... Ah, então tá. Aí, tá vendo? É que é o negócio, mas aí tem, né? Porque aí eles vão ver em relação a ruído, eles vão ver em relação... Igual quem faz a parte de metal, que tem maçarico, esses negócios também, eles veem. Eu acredito que o setor mais assim crítico nesse laudo aí é o setor de PPR, eu acho. Que é o mais assim... que pode ter uma coisa que eles pegarem um pouquinho mais no pé nesse setor. Mas mesmo assim não chega a ser grau de insalubridade, não. Quando o laboratório está todo legalizado, pode colocar placa de identificação fachada? Ó, na minha cidade não pode. O CRAN não permite que coloque nenhuma identificação na frente de laboratório. Dizem que por lei não tem, mas é aquela história, né? Cada juiz tem uma sentença, né? Cabeça de juiz a gente não entende. E do fiscal também não. Porque encostadinho da minha cidade, 1h30, ali em Rio Preto, em São José do Rio Preto, eles têm vários laboratórios com fachadas lindas, maravilhosas, né? Então a gente não entende por que uns podem e outros não podem, mas de fato lá na cidade é colocar, a fiscal já tá lá do lado, né? É impressionante, é na hora. Até teve um técnico lá que colocou um ponto de interrogação.
foi legal, porque ele pôs um ponto de interrogação e para os clientes dele ele fala, olha, ela onde tem um ponto de interrogação, mas não permite mesmo. Inclusive, fizeram a gente tirar mesmo. É isso mesmo, Elias. Pode colocar até que se, né, a fiscalização ir lá e bater. Mas, às vezes não vai. Mas eu sei que em Araçatuba não adianta. Eu sei, você é de Araçatuba. Não adianta que lá eles pegam no pé mesmo. Olha lá, o Alan tá falando que lá pode fachada. Então, vai dependendo mesmo da interpretação da lei, né? É a mesma história do Instagram, gente. Que alguns falam que já tiveram que tirar do ar, outros tiveram que fazer o Instagram ficar privado. Então, assim, não dá pra gente saber, porque cada um interpreta de uma forma. E um pode, não pode, ficamos no anonimato, bem aí. E aí, gente, mais alguma perguntinha? Nós vamos encerrar por aqui. Oi, Lourenço. Quem que é o Laboratório Lourenço? Se vocês tiverem alguma perguntinha, pode mandar aí, vai, que eu respondo. Ou a gente deixa para semana que vem. Semana que vem a gente tá aqui de novo, no mesmo bate. Gente, sabe, essa live aqui, se eu não me engano, é a 16ª live de quinta. 16ª, olha, quantas lives? 3 meses de live, toda quinta-feira, no mesmo bate-canal, na mesma bate-hora. Quem que tá aí, será, hein? Será que alguém acompanhou as 16 comigo? Tem uns nominhos assim que eu vejo que sempre tá aqui, né? Tiago é um que sempre acompanha. Então tá, gente. Vocês não têm perguntinhas nenhuma, eu vou encerrar por aqui. Minhas perguntinhas também. Deixa eu só ver direitinho se acabou, mas eu acho que acabou. Senão daqui a pouco eu não fui colocando ok nada, daqui a pouco eu tô respondendo na mesma pergunta. A Andréia também, verdade, eu sempre vejo ela aqui. Oi, Dani, boa noite. Ah, que legal. Eu sou Prodente, é a 17ª, olha só. O de um que marca aí. 17ª, então, são 17 lives, gente. É muita coisa, hein? Muita coisa. Toda quinta-feira aqui, então. Que legal. Então, fica aqui comigo toda quinta-feira que a gente vai continuar, tá? Então, gente, para quem então tem interesse lá do curso, entra lá na bio, já clica lá, já fica no grupo de espera, tá? Quem não segue a gente lá no YouTube, vai lá, já começa a seguir. Quem tem uns amigos que precisa saber de gestão, já indica também, para poder a gente começar a mudar nossa mentalidade, né? Ó, virar a chavinha, todo mundo entender, para todo mundo nadar na mesma onda, né? E a gente vai indo aí, contribuindo um com o outro, aprendendo, né? E é esse o objetivo do nosso canal aqui. Tá bom? Um grande beijo para vocês, bom descanso. Amanhã já é sexta, finalzinho da semana. E até na próxima semana, então. Tá joia? Um beijo. Tchau, tchau, gente. Obrigada aí pela presença de vocês.